Se você achava que o seu time ia nadar de braçada no Campeonato Amazonense de 2026, eu tenho uma péssima notícia para você, porque não tem ninguém nadando de braçada. Isso é ótimo, porque a gente tem um campeonato equilibrado, um campeonato que vai ser muito disputado e que a gente pode ter aí, quem sabe, uma grande surpresa. Eu sou Leanderson Lima, esse é o canal do Leanderson Lima. Te convido a se inscrever, deixar aquele joinha, comentar e compartilhar para geral. Mas, antes disso tudo, vamos lá, roda a vinheta. Pois é, pessoal, eu esperei a segunda rodada para oferecer para vocês aí uma visão mais ampla do nosso Brasão. Primeiro porque eu acho que a primeira rodada é sempre aquela coisa ali, a gente tem ainda as equipes sem ritmo ainda, tentando buscar a sua melhor versão. A gente também não vai ter na segunda rodada já essa melhor versão, porém na segunda rodada a gente já tem um panorama um pouco mais desenhado do que essas equipes podem apresentar aí no Campeonato Amazonense. Então vou começar a falar jogo por jogo dessa segunda rodada e já com algumas coisas que eu observei dessas equipes. E a gente começa aqui pelo RPE Parintins e Princesa dos Solimões, jogo que aconteceu nesse sábado 17 de janeiro, lá no Francisco Garcia. Esse jogo eu acompanhei in loco, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, começando a falar aqui do RPE Parintins. É uma equipe que tem aquelas qualidades, organização, ali a gente tem um trabalho do treinador, do Carlos Rabelo, que, assim, apesar do time não ter vencido ainda no campeonato, tem uma máxima do futebol que é o seguinte, né? O treinador, o trabalho dele é fazer o quê? É fazer a bola chegar até a área adversária, criar oportunidades de gol e fazer, a partir dali, você entrega a bola para os jogadores e diz assim, meu filho, agora é com você. E o que a gente viu, pelo menos o que eu vi, assisti os dois jogos do Parintins, na primeira rodada e na segunda, e o que eu vi foi o seguinte, de fato, nos dois jogos, o Parintins, do Carlos Rabelo, criou jogadas ali, situações de gol, inclusive no jogo contra o Manaus, teve ótimas situações até melhores do que o Manaus durante a partida, só que na hora de finalizar, na hora de colocar a bolinha para dentro, aí, meu amigo, os caras estão errando demais, os caras estão tendo muita dificuldade para fazer gol. Aí, meu amigo, aí é aquela história. Claro que se perder, continuar perdendo direto, vai acabar sobrando para o treinador, como sempre sobra, como é a máxima do futebol brasileiro. Mas ali, por exemplo, está faltando ali realmente os caras regularem e botar o pezinho na forma para fazer os gols que o RPE Parintins está precisando. Quem não tem nada a ver com isso é o Princesa dos Solimões, que fez a sua estreia diante do Manauara, que conseguiu ali segurar o Manauara durante um bom tempo, acabou sofrendo um gol ali no finalzinho da partida, né? Muita gente ali achou que o resultado mais justo seria de repente um empate, eu também concordo, acho que seria um empate o melhor resultado, só que dessa vez, também jogando fora de casa, o Princesa fez 2 jogos fora de casa, ele foi a Rio Preto da Eva e conseguiu vencer com muita propriedade, primeiro com um gol lindo do Gabriel, acho que candidatíssimo a um dos gols mais bonitos do campeonato esse ano, e depois fechando o caixão ali, num contra-ataque fulminante no final da partida. Então, não há o que se dizer sobre isso, a vitória do Princesa do Solimões foi incontestável, e o Princesa, ele se apresenta ali como um time que vai dar bastante trabalho nesse campeonato, e quem sabe até pode, sim, surpreender, de repente chegar ali numa condição bacana, numa condição melhor. Tem um grande treinador no banco, Marcos Peter, tem um elenco que se não é um elenco extraordinário, mas um elenco muito aplicado taticamente, um elenco muito valente, e mostrou isso nesse jogo fora de casa. Então, Princesa, pelo menos para mim, deixa uma ótima impressão desse início de campeonato. Sobre a questão, né, de não ter jogado bem, de não ter vencido ainda, conseguido vencer no Campeonato Amazonense, eu falei com o diretor do RPE Parintins, o Luiz Cláudio Lula da Silva, e ele fala sobre esse início de campeonato, né, que o time ainda não conseguiu vencer, quais serão os próximos passos. A gente tem muita confiança no grupo que está aqui com a gente, o professor Rabelo tem trabalhado constantemente,
Não sei se você se lembra, ano passado a gente teve 3 derrotas para conseguir depois engrenar. Esperamos que no próximo jogo a gente já possa trazer um resultado bom. E graças a Deus o campeonato amazonense ele permite a gente começar patinando para depois se ajeitar, né? Hoje foi um resultado. O time jogou muito mal, muito abaixo do que a gente esperava. Diferentemente como foi o primeiro jogo, que a gente jogou bem, infelizmente saímos com a derrota. Mas é trabalhar para o próximo jogo a gente poder superar o adversário. Luiz também falou sobre esse reencontro, né? Enfim, esse reencontro do RPE Parintins com a sua torcida depois de um longo tempo no estádio Francisco Garcia. Fazia mais de 1 ano e meio, né, que a gente não jogava aqui, conseguimos estrear no Francisco Garcia. Eu acho que, por parte, uma saudade que o público tinha de futebol e outra cobrança, né, porque os torcedores queriam a vitória, queriam poder comemorar hoje. Mas vai vir, aí o campeonato vai trazer muita glória ainda para o Parintins. Também, pelo outro lado, falei com o Rafael Madi. Primeira vitória do Princesa nesse campeonato, 2 jogos fora de casa, mas hoje foi uma vitória assim incontestável. Como é que tu recebe esse resultado? É muito satisfatório porque nós começamos muito tarde o trabalho. Eu entrei na diretoria já próximo de competição, consegui formar uma equipe aí em 2 semanas. A gente conseguiu trabalhar aí durante 15 dias e tivemos um jogo muito desgastante na primeira rodada e sofremos um gol dolorido já nos acréscimos. E a equipe tem qualidade, mas a gente tem que manter muita humildade. Hoje aqui o Princesa foi guerreiro, jogou com propósito para buscar o resultado e explorou o contra-ataque. E agora chegou a hora de voltar para casa. Agora é Manacapuru, agora é a torcida do Princesa que vai fazer a festa. Madi, em 2013, essa dobradinha, né, você, o Marcos Peter, como treinador, conquistaram o primeiro título do Princesa, né, dos pênaltis, foi aquele sofrimento, foi aquela loucura toda. Hoje a gente tem um cenário diferente, a gente tem equipes novas, muita gente botando dinheiro no Barezão, mas será que dá para o Princesa sonhar ali em sair dessa fila e conquistar esse título novamente? Eu confesso que o projeto ele é diferente. A gente tem que resgatar um pouco o Princesa das 2 temporadas que teve. Foi muito massacrante, foi difícil, mas são coisas do futebol. Às vezes a gente forma e não dá certo. E prejudicou bastante. A gente está aí com 2 rodadas fora de jogo. Mas a gente tem o Marcos Peter, tem eu, tem alguns integrantes aí de 2013, que no lado saudosista a torcida também passa a acreditar. E tudo que for positivo é de interessante para o grupo. A torcida acredita, eu acredito, mas a gente tem que ter a realidade e saber que a gente tem um caminho árduo e difícil pela frente, mas que nós estamos prontos para enfrentar. Bom, agora vamos passar a bola para Itacoatiara, porque no Fórum de Mendonça, nesse sábado, 17 também, a gente teve o Itacoatiara, o antigo JC, enfrentando o São Raimundo. E quando a gente olha para esse confronto, a gente já pensa no seguinte, são 2 equipes que vão estar ali brigando, infelizmente, no andar de baixo. O Itacoatiara me deixou uma boa impressão no jogo contra o Nacional na primeira rodada, apesar dele ter perdido a partida, mas ele foi um time muito duro, fez um jogo muito difícil para o Nacional, complicou ali bastante, segurou bastante enquanto deu, acabou depois perdendo por 3-0, mas é aquele placar ali que não mostrou facilidade, né? O Nacional soube ser eficiente, fazer seus gols, mas assim, não foi nada de mão beijada. O Itacoatiara fez um jogo duro. E agora jogando a primeira partida em seus domínios no Fórum de Mendonça, o que ele faz? Ele vai lá e vence o Tufão da Colina, deixando o São Raimundo numa situação complicada, uma situação de 2 derrotas, uma derrota na estreia contra o Amazonas, onde o time tomou assim, uns gols muito besta e agora sofre uma segunda derrota fora de casa contra, teoricamente, um adversário ali direto nessa briga pela manutenção na divisão. Então vamos ver cenas dos próximos capítulos, mas eu falo para vocês que assim não gostei do primeiro jogo que o São Raimundo fez e esse resultado para as pretensões do clube, né, não poderia ter acontecido essa derrota, pelo menos deveria ter trazido um pontinho de vencer esse jogo, mas o Itacoatiara conseguiu ali fazer muito bem o seu dever de casa. Agora vamos falar de Nacional e Amazonas FC, um jogo que terminou empatado, um jogo muito duro, muito disputado, onde o Nacional criou muitas oportunidades, já tinha feito isso também no jogo contra o Itacoatiara, criou bastante. Aliás, achei ali, na minha avaliação da primeira rodada, o Nacional foi o time mais incisivo, o time que mais procurou a vitória, e depois os gols acabaram saindo, evidentemente, por consequência dessa postura em campo, mas gostei, achei o time bem aguerrido, enfrentou
nessa rodada agora, nessa segunda rodada, um Amazonas FC que a gente sabe, já falei para vocês aqui, é um time que mantém uma estrutura muito boa, uma musculatura, e é o time que, né, tem muitos jogadores ainda da última temporada, resolveu parte aí começou a resolver a questão do transfer ban, e já pôde colocar alguns atletas já regularizados em campo, porém, aquela coisa, quando a gente olha para o Amazonas FC, a gente já sabe do seguinte, a maior obrigação de fazer um grande campeonato é do Amazonas FC. O Nacional tem obrigação de deixar uma ótima impressão, porque ele vai disputar a Série D, e ele precisa estar bem, precisa ser um time muito bom nesse campeonato. Mas a responsabilidade entre todos, continua sendo do Amazonas. Mesmo tendo sido rebaixado, ele dá a equipe na divisão mais alta, que tem uma divisão maior, está numa divisão maior aqui entre os demais amazonenses. Então, é dele essa resposta. Então, quando a gente olha para esse cenário, para o elenco que tem o Amazonas, para a estrutura que tem o Amazonas, para o fato de ser um time que está na Série C, e a gente olha para o que o Nacional, o jogo duro que o Nacional fez para eles, eu digo o seguinte, a torcida do Nacional tem que se orgulhar desse resultado, é um resultado bom para o Nacional, conseguir segurar o Amazonas assim, e o Amazonas ainda, né, que não conseguiu colocar todas as suas peças em campo, assim, acho que precisa ainda mostrar mais. Por quê? Porque se um time que pensa, pelo menos se esse for o pensamento do Amazonas, retomar a Série B, tem que começar a mostrar muito mais futebol e, de preferência, deveria pelo menos atropelar os demais nessa fase, nessa competição que é o Campeonato Amazonense. A gente ainda não viu isso, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E agora falando de Manaus e Manauara. Cara, na primeira rodada, Manauara conquista uma vitória da forma como foi, ali no apagar das luzes, só que nesse jogo agora, contra o Manaus, não conseguiu ser feliz como foi na primeira rodada. E o Manauara ele tem um problema muito parecido com o problema do RP Parintins, que é um time que cria, um time que chega, mas na hora de fazer o gol, na hora de botar a bolinha para dentro, aí está sofrendo horrores. O Manaus, diferente do que mostrou o Manauara e o RP Parintins, ele já tem uma situação totalmente contrária, que ele é aquele time que não apresenta um futebol vistoso, bonito, empolgante, né? Mas ele é extremamente, pelo menos se mostrou, extremamente eficiente nesse início de campeonato. Quando precisou ir lá e fazer seus gols, foi lá e fez, acabou e venceu. E para o futebol, pessoal, o que interessa é isso. Não interessa, não adianta você dar show, jogar de forma linda, espetacular e não levar os 3 pontinhos para casa. Nesse aspecto, o Manaus está muito bem, tanto que ele é líder geral da competição. E o Manauara, aí precisa, né, vai ter bons desafios pela frente, vou já falar aqui da terceira rodada, mas precisa ajustar isso aí. Mas, de novo, assim como eu falei sobre o Rabelo, técnico do Parintins, o Renato César, né, o ex-Renatinho Potiguar, que é o técnico do Manauara FC, ele tem feito aquilo que se espera do treinador, que é fazer com que seu time chegue à área adversária, crie boas jogadas e finalize. Agora, botar a bolinha para dentro, aí, meu amigo, esse é um trabalho dos jogadores, dos atletas, e até agora a gente não está vendo os caras conseguirem fazer isso. Bora lá para a terceira rodada, galera. Vamos falar aqui da terceira rodada, porque a gente tem, no sábado 24, Manauara contra o Nacional. Isso é um jogo importantíssimo para as duas equipes. Cada jogo é importante, gente, a gente sabe disso, mas em se tratando desse confronto, por exemplo, a gente pode ali ter um desenho do Nacional com uma campanha mais tranquila, né, com uma vitória, um empate, e se conseguir aí mais uma vitória, né, 2 vitórias e um empate, e o Manauara ele tem a chance de se recuperar depois dessa derrota. Venceu na primeira rodada, perdeu agora na segunda, mas pode aí se recuperar também. Quem conseguir levar os 3 pontinhos aqui vai ficar muito feliz, vai ganhar muito mais confiança. Claro, o Nacional, por exemplo, se consegue essa vitória, vai estar muito mais confiante. O Manauara, ele pode ali ter uma situação de pressão, porque aí vai emplacar a segunda derrota consecutiva. Também a gente pode ver o empate aí, porque são equipes muito parelhas, né? Vamos ver aí cena dos próximos capítulos. Vamos ter também na próxima rodada, no sábado também, só que no Carlos Amit, Amazonas e Manaus.
E muita gente gosta de chamar de clássico esse jogo. Me recuso a chamar de clássico, porque como eu já falei para vocês algumas vezes aqui no canal, clássico para mim tem que ter muito mais história, muito mais tempo, disputa de títulos, etc e tal. E entre essas equipes aqui, a gente tem ainda um derby, né, cara? As equipes aqui da capital, mas não deixa de ser um jogo interessante, porque a gente tem o Amazonas nessa situação onde ele tem que cada vez mais melhorar, porque ele está com foco na Série C, e a gente tem o Manaus que vai disputar a D, mas que é um Manaus até aqui extremamente eficiente. Vai continuar mantendo essa eficiência contra o Amazonas? O Amazonas vai vencer? Vai dar empate? Enfim, deixa o teu comentário aí que eu quero ouvir a opinião de vocês também. A gente vai ter um jogão em Maracapuru, que lá no Gilberto Mestrinho o Princesa vai receber o Itacoatiara. Esse confronto vai ser muito bom, né, com uma audiência muito boa lá para o município de Itacoatiara e com certeza uma galera muito grande do Princesa indo para o estádio depois dessa vitória excelente que o time teve fora de casa. E aqui, fechando a terceira rodada, no domingo 25, a gente vai ter um confronto entre os times que ainda não venceram nesse campeonato, que é o São Raimundo e o RPE Parintins. Jogo duríssimo para as duas equipes, mas eu assim, tenho a tendência, pelo que eu vi dos dois times até agora, eu acho que o RPE Parintins tem um certo favoritismo nessa partida, embora o São Raimundo vá jogar em seus domínios, mas o São Raimundo ainda não mostrou muita coisa. Aí você vai dizer, Leandro, mas o Parintins também perdeu 2 jogos. Sim, perdeu 2 jogos, mas em termos de criação, criou bastante, falta botar a bola para dentro. Mas enfim, são 2 times que estão pelo menos numa mesma condição de pontuação. Então vamos ver quem vence primeiro, ou se as 2 equipes de repente aí terminarem empatadas, vai embolar ainda mais essa classificação no lado de baixo da tabela. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, mas vamos que o futebol não para.